Olá, seja bem-vindo aqui a esse conteúdo que vamos abordar tudo sobre a filosofia dele, que é o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Vamos entender tudo sobre a sua filosofia, a forma que ele usa para escolher e comprar as suas ações, como ele consegue ter tanto lucro por tantos anos a ponto de se tornar uma das pessoas mais ricas de todo o mundo. Você vai conseguir com isso também modelar essas estratégias para levar para os seus investimentos e obter também bastante sucesso. Esse é o intuito, né? Bora lá, bora para cima. Bom, investidor, eu deixei aqui no link da descrição para que você consiga baixar um conteúdo referente não só ao Warren Buffett, mas sobre o mundo dos investimentos, para que você consiga tirar várias e várias dúvidas. É um e-book, é um livro que eu coloquei, que eu criei, para que você consiga tirar dúvidas, mesmo se você for um investidor iniciante ou um investidor bem avançado do mundo das aplicações financeiras, para que assim você saia daqui, além de informado com conteúdo sobre o Warren Buffett, mas informado também sobre o mundo dos investimentos, possa tirar vantagem e ganhar assim mais dinheiro. Mas bora lá falar especificamente das características, das estratégias desse grande investidor. Isso aqui foi extraído exatamente de um livro que fala da filosofia de investimentos do Warren Buffett. O livro se chama O Jeito Warren Buffett de Investir. Ele é uma biografia que estuda toda a vida do Warren Buffett, desde lá a sua infância, como ele teve o primeiro contato, como ele descobriu esse mundo dos investimentos, como ela foi construída essa filosofia e como ela é atualmente, que é o mais importante. Além disso, foi resultado, essa apresentação que eu fiz para você, resultado de anos e anos de pesquisas, de estudos sobre o Warren Buffett. Não só sobre essa bibliografia, mas também as cartas que ele faz aos seus acionistas todos os anos. Eu também leio, eu busco pesquisar as notícias do que saiu, pelo menos as mais importantes referentes a Berkshire. Estou sempre também procurando e vendo como é que estão as ações, estudando como é que está a empresa, como está a diversificação do Warren Buffett, e estudando o que ele tem dito para cada momento da economia. Então, assim, eu sou um profundo estudioso também sobre esse grande investidor há muitos anos. Então, aqui realmente está de forma resumida o que ele pensa atualmente. E para você entender sobre a filosofia do Warren Buffett, a gente vai falar primeiro da formação dele, que é uma mescla de influências intelectuais do mundo dos investimentos. Depois vamos falar de como que ele compra um negócio, os 12 princípios imutáveis que ele utiliza para investir, e 3 outras considerações, que ele fala sobre a diversificação, um estudo sobre como ele escolhe e diversifica suas ações dentro da sua carteira. E bora lá então para o conteúdo. Bom, primeiro, formação do Warren Buffett. A primeira e grande influência para o Warren Buffett foi o Benjamin Graham. Ben Graham, para os mais próximos, tá? O Benjamin Graham foi um grande mentor, um grande intelectual e professor do Warren Buffett na Universidade de Columbia, em que ele ensinava o Buffett muitos e muitos momentos ali, nos momentos de diversão, de lazer do Warren Buffett, e também pesquisas que eles realizaram juntos sobre o mundo dos investimentos. E nessas conversas, essas interações, o Warren Buffett pôde extrair muito. E foi um grande seguidor do Benjamin Graham ao longo de toda a sua vida. Benjamin Graham, para você ter ideia, ele é considerado o pai da análise fundamentalista. Ele que é o autor daquele livro Investidor Inteligente. Ele foi um grande mentor desse tipo de análise. Até então as pessoas não compravam pela análise fundamentalista, utilizavam inúmeros outros fatores para escolher as suas ações. E ele criou o fator, o princípio da margem de segurança, que é a diferença entre o valor intrínseco e o valor real de uma empresa. A diferença entre o valor que essa ação, segundo o Benjamin Graham, deveria valer e o valor que ela está cotada no mercado. Isso seria a margem de segurança. E é com esse conceito que ele escolhia as ações mais baratas para comprar. E ele só realmente comprava as ações pelo fator preço, pelo fator mais barato possível. E apenas utilizando esse fator, ele conseguia ter um retorno muito acima da média de mercado. Então, assim, ele buscava escolher as ações mais mal precificadas, ou seja, ações que gerassem um lucro satisfatório, mas que tivesse uma alta margem de segurança, as ações mais baratas possíveis, e tivesse esse valor intrínseco baixo, o mais baixo possível, ou seja, o valor cotado no mercado mais baixo possível.
Então, ele tentava achar essas distorções dos preços, principalmente quando as ações caíam, eram os momentos mais propícios para ele comprar. Ele foi um fruto ali da crise de 1929, onde em 1929 ali surgiram grandes e grandes investidores, como o Benjamin Graham e outros que a gente vai mencionar aqui, que aprenderam e tiraram lições dessa crise que foi a maior do mundo até então. E a análise dele, como eu mencionei, era puramente numérico, puramente quantitativa, em que ele analisava apenas realmente os números, ele não analisava a qualidade das ações. Por exemplo, um fator que ele analisava era comprar empresas por menos de 2/3 do seu ativo líquido e baixo índice preço-lucro. Eram os dois fatores que ele mais analisava falando de fundamentos. E a partir daí, quando ele escreveu Investidor Inteligente, ele começou a difundir conhecimento para o mundo inteiro e ganhou fama. Ele também teve algumas sociedades, trabalhou em Wall Street, mas a grande fama dele mesmo foi como grande educador e propagador da sua estratégia de investimentos. Após o Benjamin Graham, que era um cara totalmente numérico e quantitativo, apareceu um cara totalmente oposto na vida do Buffett, que foi o Philip Fisher. O Philip Fisher também foi fruto da crise de 29, do crack ali de 29, mas ele priorizava empresas com potencial acima da média e boa gestão, que eram fatores totalmente qualitativos, nada de quantitativos, né? Ele procurava também sistema de pontuação qualitativa de acordo com o negócio e a gestão da empresa. Então ele qualificava as empresas de acordo com o negócio, a gestão, e não fatores numéricos. Além disso, ademais, o potencial de crescimento em vendas e expansão ano a ano acima da média. Aí sim, analisava alguns fatores numéricos que não tem como se eximir 100% disso. Outra questão, do ponto de vista do Fisher, é que ele analisava empresas com produto original. Ele procurava empresas que não fossem réplicas de outras, que não copiassem o que outras faziam, porque ele achava que empresas assim eram muito fáceis de falirem, de quebrarem, porque eles não conseguiriam, em um momento de uma crise, de um pânico, inovarem e encontrarem novas estratégias para o seu negócio. Então, ele analisava também a qualidade dos funcionários, do time de talentos da empresa e do time de gestão. Ele criou também o princípio da fofoca que ele apresenta ali no livro, que é muito comprado, é bem conhecido até hoje, que se chama Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Você consegue comprar em qualquer loja de livros eletrônica até hoje, e realmente esse livro traz retorno para investidores e traz lições para os investidores no mundo dos investimentos até hoje. O princípio da fofoca nada mais é do que conhecer pessoas, buscar conhecer pessoas das empresas que você quer comprar ou dos setores que você quer comprar. E foi até por meio desse princípio da fofoca que ele conheceu o Warren Buffett. Ele diz que você deve criar uma rede de fofoqueiros para você conversar e interagir sobre diversos setores de investimentos e de empresas, principalmente pessoas que estão dentro dos próprios negócios. E nessa conversa com o Warren Buffett, ele relatou para sua filha, isso aparece no livro, da filosofia do Warren Buffett, que ele menciona assim que chegou em casa para sua filha que nunca conheceu um jovem tão extraordinário quanto o Warren Buffett, assim que ele chegou da sua conversa com ele. Ele nunca conheceu um jovem tão extraordinário, principalmente nos fatores de investimentos. E isso o Buffett bem mais jovem do que o Fisher. Nem tinha realmente começado ali toda a sua fortuna, todo o seu processo de crescimento. Então ele já viu ali todo o potencial que o Buffett podia atingir, podia chegar, e o patamar que ele podia alcançar um dia. Outra questão, ele defendia um baixo número de ações e apenas as que entendia profundamente. Nunca aquelas ações que você não entende, que você não conhece o negócio a fundo. Ele defendia que realmente você deveria conhecer, de fato, o negócio totalmente a fundo. E, por fim, a terceira influência do Buffett, que é o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett até hoje, é o vice-presidente da Berkshire Hathaway, é a empresa dos dois. O primeiro encontro dos dois foi em 1959, quando o Buffett montou a sua gestora. Ele era um bem-sucedido advogado em Los Angeles. Ambos tinham sociedades e compravam ações por valor intrínseco. Eram caras mais quantitativos, mas, porém, o Munger era um cara mais qualitativo do que o Buffett, e foi se tornando mais qualitativo que o Buffett ao longo da vida também. Cada vez mais o Munger se tornando um cara mais qualitativo
E o Buffett foi adquirindo qualidades, né, fatores de qualidade dentro da sua estratégia de investimentos. Hoje a Berkshire tem tanto fatores quantitativos quanto qualitativos. Os, né, que tinham fundos ativistas se fundiram em 1978 ao se tornarem controladores da B6 Stamps, uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos, se não me engano, era de carimbos naquela época, e era a maior do setor nos Estados Unidos inteiro. O Charlie Munger, até hoje, é vice-presidente da Berkshire Hathaway, é o braço direito do Warren Buffett. Então são dois velhinhos, os dois velhinhos mais bem-sucedidos no mundo dos investimentos de todos os tempos. E é o considerado alter ego do Buffett. Ele é o cara que foca na qualidade dentro da Berkshire. Mencionar também, ele é uma mistura do Ben Graham com o Philip Fisher. Ele era realmente essa mistura, e que trouxe a mentalidade do Philip Fisher para a cabeça do Warren Buffett, para a Berkshire Hathaway, para torná-la uma empresa que hoje talvez seja uma empresa mais de fator qualidade até do que fator preço, como o Ben Graham. E ele tinha uma frase muito interessante que ele utilizou um dia na sua carta aos acionistas, que é muito melhor pagar um preço adequado por uma grande companhia que um preço grande por uma companhia adequada. Então a gente atribui essa frase até para o Warren Buffett, mas não. Essa frase é do Charlie Munger. Ela é muito, para você ter ideia do quanto ele é focado em trazer e comprar empresas de qualidade e muito mais que preço, né? Além disso, agora a gente vai abordar o fator de como eles compram um negócio. Agora nós vamos entrar, de fato, na filosofia e nos 4 princípios imutáveis de investimentos do Warren Buffett, que dentro desses 4 princípios existem mais 3, que eles se subdividem para que você entenda e fique claro a forma que ele usa para investir, para que você aplique também na sua carteira de investimentos. Vamos lá, o primeiro princípio imutável do Warren Buffett é o princípio de negócio. E dentro desse princípio, vamos lá para os 3 que há dentro dele. O negócio deve ser simples e compreensível. O negócio deve ter um histórico consistente de operações e o negócio deve ter uma perspectiva favorável a longo prazo. Para você ter uma ideia se ele corresponde, preenche esses 3 critérios, vem aqui umas perguntas e umas considerações. Você consegue entender como a empresa gera lucro e até uma criança de 8 anos entenderia como a empresa funciona? Isso é preponderante na hora de escolher os seus negócios. Se uma empresa tem um negócio muito complexo, muito difícil, muito embaralhado, muito difícil de se entender, ele automaticamente pula e não entra nesse tipo de operação, porque são negócios que muitas vezes são bagunçados. É isso que ele quer. Outra questão essa empresa já passou por crise, além de diversos ciclos e sobreviveu? A empresa que o Buffett compra lá na frente é a Coca-Cola, uma empresa mais que centenária que sobreviveu a inúmeras crises ao longo das décadas e sobreviveu e passou por inúmeros ciclos econômicos, ciclos políticos e sobreviveu guerras e está aí até hoje. Então ele observa muito essa questão, porque essas empresas são mais sólidas. Se elas já sobreviveram a tantas crises, provavelmente poderiam sobreviver a muitas outras. São empresas que a gente chama de empresas blindadas. E aí ele fala de empresas de franquia e empresas de commodity. Essa empresa é escalável, que ele chama de empresa de franquia, é a definição dele para esse tipo de empresa. O negócio é inteiramente escalável, sem que tenha que aumentar o custo de produção significativamente. Ou essa é uma empresa de commodity. Empresas de commodity ele não recomenda você investir de jeito nenhum. Ele não aplica em empresas de commodity. Por quê que ele não aplica? Porque empresas de commodity, segundo ele, elas só conseguem tirar vantagem em cima dos concorrentes se ela baixar primeiro o custo e o preço que vende o seu material. É a única forma delas conseguirem ganhar dos seus concorrentes. Elas não ganham competitivamente porque tem um produto melhor, ou que conseguem expandir mais, ou que conseguem franquear, né, expandir sem ter que colocar mais dinheiro. Elas nunca vão conseguir expandir e ter mais lucro do que as outras colocando mais dinheiro, investindo. Elas apenas vão conseguir se elas conseguirem diminuir o preço da produção ou vendendo mais barato. É o único jeito que elas vão conseguir. E aí a gente vem para os princípios de gestão. Que aqui nós temos o primeiro fator, que é a gestão racional. O gestor da empresa, a equipe de gestão tem que ser sempre racional, inteiramente.
fator preponderante. Segundo, a gestão é transparente para com os acionistas e a gestão é resistente a imperativo institucional. O que são essas coisas? Vamos mostrar. Vigie o caixa da sua companhia. A maneira com que a gestão gasta o caixa da empresa ditará se é bom ou mau negócio, principalmente se o gestor reinveste em negócios mais lucrativos que o custo de capital. Se não tiver disponível, recomprará as ações ou distribuirá dividendos. Se não for racional, ele irá investir em negócios com menor custo de capital, vendendo ilusão aos acionistas. É isso que entra dentro do princípio de gestão. Se a gestão da empresa, se o CEO ou os donos da empresa pegam o capital da empresa e simplesmente colocam no bolso, ou simplesmente se eles não distribuem ações para os seus acionistas, ou se simplesmente compensa para a empresa reinvestir o dinheiro nela, que ela ganha, e ela não está investindo. Ela está sacando, está saindo para o bolso dos seus donos, né? E não está distribuindo lucro para os acionistas. Se essas empresas são geridas racionalmente, o que é uma empresa gerida racionalmente, segundo Buffett, bem gerida racionalmente? É uma empresa que o lucro gerado é maior do que o custo de capital. É que uma empresa, para cada R$1 que ela investe, ela consiga lucrar mais do que esse R$1 que ela reinveste. Se não compensar, se essa empresa já é líder de mercado, aí sim, aí distribui para os seus acionistas. O foco, segundo Warren Buffett, de uma empresa, de uma gestão de empresa, deve ser 100% gerar lucro para os seus acionistas, não para o bolso dos donos, dos sócios majoritários. E simplesmente, se a empresa não compensa reinvestir na própria empresa ou comprar ações da própria empresa, que ela simplesmente distribua para os seus acionistas. Aí ela já se tornou líder de mercado, provavelmente. Que ela aí não está compensando mais, não está conseguindo expandir mais, não compensa para ela expandir mais. As empresas que não compensam para elas expandir mais também não tem problema, são ótimas pagadoras de dividendos. Muitas blue chips aqui do Brasil são assim, tem esse perfil. Segundo o Buffett, você pode aprender muito sobre um CEO sem mesmo fazer uma reunião com ele apenas pela maneira com que ele trata seus acionistas. Ele confessa seu fracasso, não só o sucesso. Isso é um fator que o Buffett ressalta muito. Pessoas que não confessam fracasso, seja na vida pessoal ou empresarial, não são pessoas muito confiáveis, principalmente no mundo dos negócios. Ele proclama sem rodeio que o principal objetivo da empresa é gerar lucro aos acionistas. Se ele não fala que o princípio fundamental da empresa é gerar lucro aos acionistas, não é um cara com uma mente de negócio, não é um cara voltado para trazer lucro para você, investidor. Já acompanhou alguma notícia de relatório mascarado sobre essa empresa? Então é uma pergunta que você sempre tem que responder. Se tudo isso já aconteceu, é uma empresa que você nunca deve investir. Então entenda quem é o CEO, quem é o gestor dessa empresa, quem são as mentes por trás dessa empresa e como elas pensam, e pergunte, pesquise se elas em algum momento preencheram algum desses 3 critérios, dessas 3 perguntas que ele fez aqui. Uma medida de competência do gestor é até que ponto ele é capaz de pensar por si mesmo e evitar a mentalidade de rebanho. Uma força invisível faz com que gestores copiem os concorrentes apenas devido a estarem fazendo e ignorar o que os acionistas querem, o lucro, para não mancharem sua imagem inventando a roda. Ou seja, muitos gestores, muitos CEOs apenas copiam o que outros CEOs, ou que alguns CEOs amigos deles fazem em empresas do mesmo setor ou parecidas, o que está acontecendo no negócio, e não inovam. Então, o princípio inovação, o princípio empresa franqueável, o princípio empresa escalável, precisa de gestores assim, com mente aberta. Não é que todo mundo está fazendo uma coisa, você tem que fazer igual. Isso para o mundo dos investimentos, é o famoso efeito rebanho. Na hora de comprar uma empresa, é a mesma coisa do efeito rebanho da bolsa. Compre empresas, compre negócios com pessoas que tenham mentes visionárias e que pensem por si próprios. E agora no terceiro tópico de princípios imutáveis do Warren Buffett, temos aqui os princípios financeiros na hora de se escolher e comprar uma empresa. Então ele aconselha aqui 3 coisas. Foque no retorno sobre o patrimônio líquido, não no lucro por ação. Eu vou explicar para você por quê. Busque companhias com alta margem de lucro. Para cada dólar retido, garante que a companhia criou pelo menos $1 de valor de mercado. Vamos lá.
Quando a empresa relata que houve um lucro recorde por ações, os investidores são iludidos e acreditam que a gestão está espetacular. Uma medida mais verdadeira é o seu retorno sobre patrimônio líquido. Por que isso? Aí você deve estar se perguntando, né? Quantas vezes você já deve ter visto, né, o fator lucro por ação, recorde no noticiário, e você vê no dia seguinte todo mundo comprando ali aquela ação. A grande verdade é que esse fator é inteiramente influenciado pela quantidade de ações disponíveis no mercado. Uma empresa pode comprar ações dela própria ou também gerar mais ações dela própria para o mercado. Isso pode impactar demais esse fator lucro recorde por ação. Uma empresa pode ter o lucro recorde por ação, mas digamos que ela comprou metade das ações que ela tinha no mercado. Então ela ficou com metade das ações. Ou seja, ela alterou totalmente esse fator de número que tinha disponíveis. Por isso que ela teve o lucro recorde. E isso pode influenciar de tempos em tempos. Então não olhe tanto esse fator. Olhe sim, mas entenda qual o número de ações, se mudou o número de ações disponíveis no mercado. Já o retorno sobre o patrimônio líquido é um fator que é realmente sobre um valor líquido da empresa. Então é um resultado real que você obtém ali sobre os números desse negócio, para você comprar ou não. E aqui mais uma explicação sobre esse princípio. Veja só, o lucro da empresa é um direito do acionista. Buffett tem relatado ano após ano que é típico de empresas com políticas de gestão desprendida de gestores que elas tendem a aumentar ainda mais ao longo dos anos e as companhias mais enxutas se dão muito melhor em momentos de crise e instabilidades financeiras, pois são mais inteligentes financeiramente. Empresas que distribuem esse lucro para os acionistas, que realmente pensam nos seus acionistas, é provado, segundo o Warren Buffett, durante anos e anos de cartas que ele lança cada vez por ano para os seus acionistas, para as pessoas que investem com ele no fundo dele, no Berkshire Hathaway, que quanto mais desprendido desse tipo de situação, quanto mais eles pensam nos seus acionistas, os gestores das empresas, mais as empresas tendem a ter sucesso ao longo dos anos, diferente das empresas que os donos sacam dinheiro e colocam no bolso. Do lucro líquido da empresa, subtraia todos os dividendos pagos aos acionistas. O que resta são os lucros acumulados da companhia. Primeiro ponto. Agora some os lucros acumulados do período dos últimos 10 anos. A seguir, calcule a diferença entre o valor atual de mercado da empresa e seu valor de mercado há 10 anos. Essa é uma fórmula que ele utiliza para calcular o valor real e atual da empresa. Esse valor está diferente, está desprendido do que você achou aqui, e aí você vai tirar as suas conclusões se essa empresa vale ou não a pena para você investir. É um princípio que ele usa, uma fórmula que ele usa na hora de comprar as ações dele. E por fim, vem aqui os princípios de mercado. Qual é o valor do negócio? Ele se pergunta. O negócio pode ser comprado com um desconto significativo em relação ao seu valor? O valor de mercado de uma empresa é o lucro líquido gerado, estimado que ocorra durante a existência do negócio, menos uma taxa de juros apropriada. Ou seja, o que é o preço de uma ação? O preço de uma ação é o lucro futuro da empresa trazido a valor presente. O que é essa taxa de juros? É o quanto que você obteria se você investisse no Tesouro Selic, por exemplo. Aí você obtém qual que é o valor real dessa ação, dessa empresa, se compensa ou não você investir. Se esse valor, né, não chegar a um valor superior ao valor da taxa Selic, ou seja, essa ação está mal precificada, você não deveria investir nessa ação. No caso, ele utiliza o preço da taxa de juros americana para fazer esse cálculo. Ele só investe em empresas que tenha esse desconto, que tenha esse valor real de negócio. É aí que ele chega no valor real dessa empresa. É um fator inteiramente numérico. E assim que se determina o valor de um negócio, o passo seguinte é conferir o valor de mercado. A regra de Buffett é comprar somente com um desconto apropriado do valor de mercado. Uma observação, ele só observa este ponto na última etapa. Projetar um lucro líquido não é difícil, mas Buffett sempre joga uma margem ainda menor de estimativa para criar uma gordura na hora de comprar. Ele sempre é pessimista mesmo na hora de comprar uma empresa. Por quê? Porque se protege contra
imprevistos. Imprevistos no mundo dos negócios sempre acontecem. Até o Ray Dalio fala no seu livro Princípios, um livro de mais de 900 folhas, que você sempre que vai comprar, adquirir um negócio, tem que esperar que você pode ter um lucro menor do que aquele que você projetou numericamente para ele. Se acontecer qualquer imprevisto, você consegue ter retorno. E esse é um princípio fundamental aqui do Warren Buffett. Outras considerações muito importantes que eu devo apresentar aqui para você, os princípios de diversificação. Uma diversificação ampla só é exigida como o investidor não entende a fundo quais empresas está se tornando sócio, é o que ele prega. Na opinião de Buffett, assim é muito melhor investir no índice, que assim já estará ganhando de 90% dos outros investidores. E aí a gente muitas vezes ouve falar, né, de teoria do retorno à média, né, mercado eficiente, que as pessoas não conseguem bater nem o próprio Ibovespa. Imagina, né, montar uma carteira de ações diversificada. Então ele diz que apenas você replicando, comprando o índice ali, o BOVA11 da vida, você já consegue bater aí 90% dos outros investidores. Por outro lado, diz Buffett, se você é capaz de entender o negócio a fundo e pode encontrar de 5 a 10 companhias, não faz sentido diversificar. E concordo totalmente com ele. Se você consegue estudar as empresas, acompanhar, se tornar realmente sócio, né? O que é sócio? O sócio é a pessoa que entende tudo daquela empresa. Você está ali dentro daquele negócio. Você cria sua rede de fofoqueiros, você descobre tudo sobre aquele negócio, você pesquisa todas as notícias que saem na mídia, e você não precisa diversificar. Aí é diferente de diversificar, é pulverizar a sua carteira. As suas chances diminuem de ter retorno fazendo isso, comprando empresas demais. Tem pessoas que têm 20, 30 ações da carteira. Buffett pede que considere se o negócio que você possui apresente o menor risco financeiro e tem as perspectivas de longo prazo mais favoráveis, porque colocaria seu dinheiro no seu 20º negócio. É isso que ele fala, né? Se você tem as melhores empresas, perspectivas favoráveis para longo prazo, nessas melhores empresas que você encontrou, que você vai colocar dinheiro na sua 20ª empresa que tem as perspectivas mais favoráveis? Não tem, por quê? Tem que colocar nas 5 primeiras que tem as perspectivas mais favoráveis, não na 15ª, 18ª, 20ª empresa, 30ª empresa. Então, se você consegue estudar e consegue acompanhar, invista no menor número de empresas. Quem que consegue acompanhar 20, 30 empresas ao mesmo tempo? É praticamente impossível. Nem eu mesmo, que sou profissional do mercado e vivo disso, eu consigo acompanhar aí mais de 50, 60 empresas ao mesmo tempo. É muito difícil. Até consegue, mas não consegue acompanhar com excelência e perfeição, como eu acompanharia 5 empresas, que eu me tornaria sócio e saberia tudo do negócio. E é assim que você deve pensar. Tem de 5 a 10 empresas, segundo Warren Buffett. Por fim, eu quero ressaltar com você que baixe o e-book, que baixe o livro sobre investimentos que eu deixei aqui embaixo, para você entender não só sobre a filosofia do Warren Buffett, mas sobre vários e vários outros assuntos de investimentos que você possa aplicar e rentabilizar assim, o seu patrimônio cada vez mais. É um conteúdo bem didático e bem importante, feito na forma de perguntas e respostas, para você tirar todas as suas dúvidas. Te espero no próximo vídeo, te espero na próxima, espero que curta e compartilhe para mais pessoas para a gente expandir esse projeto.